só ganhei um cavalo com 15 anos. Que inclusive troquei por uma festa, né? Eu pensei, não. Meu pai falou. Você quer ir pra Disney ou você quer uma festa? Quero um cavalo. Exato, é um cavalo ou é uma festa de 15 anos. É óbvio que eu escolhi um cavalo, não tinha nem o que pensar. Mas você então pode, não necessariamente precisa ter um cavalo, pode né, pagar uma aula em alguma hípica, em alguma áreas, para que você possa praticar ali o esporte. E aí eles te dão todo o apoio, todo o suporte, inclusive, né, o cavalo. Mas se eu tiver um cavalo, eu, tipo, não é um bicho de criar em casa. Você pode levar daí pra esses áreas, né, pras hípicas, que é muito comum que a gente faça isso. Daí você tem lá todo o cuidado, né, mensalmente, todo o cuidado que a gente precisa ter com os animais e tudo. E foi assim que eu comecei com essa vivência, né? Com tudo isso que você vive ali no meio, no esporte, nos lugares que eu andava, que eu praticava, a entender um pouco a necessidade, né? Do que o cavalo precisa. O que a pessoa que cuida do cavalo precisa, né? Quais são os aspectos? Daí eu comecei a pensar depois um pouquinho mais com relação à arquitetura. Como que a gente pode melhorar, né, trazer mais bem-estar pro animal dentro daquela cocheira. Porque, tipo, se a gente pensa o cavalo, um animal selvagem, vamos dizer assim, antigamente, qualquer lugar tava bom, né? Tipo, se tivesse um quadrado lá pra proteger do sol e um pedaço de grama pra ele comer, tava ok. E a gente tirou o cavalo da natureza, né? Então, o cavalo tem comportamentos, instintos que a gente precisa entender pra poder projetar pra cavalos, né? Então, o cavalo é um animal que vivia solto, até a gente domesticar, né? Utilizar ele de diversas formas. E ele tem algumas coisas que são muito importantes que a gente considere pro projeto. Por exemplo, tem um termo que a gente usa que é flight or fight. Que o cavalo precisa se defender, assim, na natureza ele é uma presa, né? Então, ele tem que estar muito atento até a anatomia do cavalo, a audição, enfim, a visão. Tudo preparado pra isso. Tudo preparado para que ele possa fugir, voar ou fugir, né? Correr. Então, a gente tem que estudar tudo isso para que a gente possa adaptar a estrutura da baia, a estrutura da cocheira, para que ele, enfim, se precisar... Fique tranquilo, né? Exatamente. E para também trazer bem-estar, porque é um quadrado, né? A gente confina ele ali, é como se ele vivesse, assim, aqui dentro. Preso. Exatamente. Prisão, né? Então tem várias coisas que arquitetonicamente a gente pode colocar para que ele se sinta um pouquinho mais... um pouquinho mais tranquilo, assim, que possa ter um pouco mais de bem-estar, né? Então, também é importante a gente colocar e considerar dentro dos projetos que o animal, apesar das pessoas acharem que o cavalo é um animal um pouco agressivo, ele Sério? só fica... ele só é agressivo, assim, quando ele tá em perigo, quando ele se sente ameaçado. Mas a gente precisa colocar pra ele mais contato social, né? Então a gente vê às vezes algumas cocheiras muito fechadas, as paredes todas fechadas, sem nenhum tipo de abertura. Então a gente precisa fazer com que ele se comunique com os cavalos que estão do lado e também com as pessoas que estão ali no dia a dia. Então a gente só não pode simplesmente colocar ele em 4 paredes, assim, fechar acabou. E deixar ele lá. Porque isso também afeta muito no desempenho. Se ele é um cavalo para esporte, se ele é um cavalo para lida e tudo. Então tem várias coisas que a gente tem que considerar dentro do projeto, né?